Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. De todo o meu coração eu espero. E hoje resolvi gravar a parte 2 do meu testemunho. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Vanessa Cristina, tenho 33 anos, sou cristã, sou evangélica, sou casada, tenho 2 filhos. E eu já gravei o primeiro vídeo, que eu vou deixar na descrição para aqueles que ainda não assistiram, ir lá e assistir para entender a continuação desse vídeo. Então, gente, no primeiro vídeo eu contei para vocês a minha infância, o que aconteceu comigo, para me alimentar, né, esse sentimento de rejeição que prejudicou e muito a minha vida. E eu vou continuar contando para vocês sobre a minha vida, sobre a minha história, resumidamente, porque são muitos detalhes que, se eu for contar, daria vários vídeos e talvez vocês não teriam a paciência de ouvir detalhes. Mas no meu canal eu sempre conto um pouquinho de mim. Para quem quiser me conhecer, vai me acompanhando, que eu sempre conto alguma coisa sobre a minha vida, sobre o que aconteceu comigo, o que Deus fez e o que Deus faz. Então, gente, como eu disse, a minha infância foi uma infância, apesar de tudo que eu sofri, que eu alimentava, foi uma infância boa. Foi uma infância saudável, fui muito amada pelos meus avós, mas eu tinha esse sentimento de rejeição por não conviver com os meus pais, porque eles tinham se separado, como vocês ouviram eu falar no outro vídeo. E eu me apeguei realmente, assim, eu acho, de um modo até doentio aos meus avós, né? Eu tinha meus avós como, assim, o meu chão, né? O meu alicerce emocional era eles. Quando eu cheguei por volta dos meus 14 anos, na adolescência, no pico da adolescência, assim, que você tá entrando para a fase de ser jovem, né, que você tá assim transbordando assim de hormônios, tudo é mais complicado nessa fase. Realmente é a fase em que os adolescentes se questionam, né, sobre tudo, sobre todos. É uma fase que o emocional da gente, mesmo você tendo uma família que te ama, que cuida de você, já é complicado. Imagina para os adolescentes que tem, assim, alguns problemas familiares, né, como a separação dos pais. Realmente é bem complicado. E quando eu cheguei na minha adolescência, que eu estava, assim, posso dizer, feliz, sim, já tinha entendido que eu não tinha o que fazer, que eu era filha de pai separado, criado pelos avós, eu tinha que me conformar. Realmente, assim, eu tentava, eu lutava me conformar, eu tentava ser feliz, eu era uma menina muito, mas muito prestativa aos meus avós, uma criança, adolescente meiga, né, educada. Eu era uma pessoa que sempre tratava as pessoas com respeito, os mais velhos, os mais novos. A minha avó e meu avô sentiam muita alegria comigo. Eu nunca dei tristeza, até meus 14 anos. Fui uma menina, sim, muito boa. Eu posso falar e tenho provas dos meus tios, dos meus avós, de quem me conheceu naquela época, sabe que eu não estou mentindo. Mas, gente, o meu avô adoeceu, né? Ele ficou doente, mas não falou a doença dele, que ele tinha, nem para mim, nem para minha avó. Eu achava que meu avô tinha adoecido de uma doença assim, curável, que ele ia fazer uma cirurgia que estava marcada, que ele ia ficar bom. Mas não foi isso que aconteceu. O meu avô, ele adoeceu de uma doença que é o câncer. No estômago dele já estavam avançado, as chances dele sobreviver eram muito poucas. E se sobrevivesse, ele teria uma vida muito restrita, né? Mas eu não tinha nenhuma noção disso. Meu avô, coitado, eu tenho certeza absoluta que ele não fez isso por mal. Ele tentou poupar tanto a minha avó quanto eu, porque sabia que a gente amava ele demais, né? Só que isso, gente, foi errado, tá? Isso fez em que eu tivesse um choque, assim, muito brutal.
Quando meu avô fez a cirurgia, né, eu achava, gente, que ele ia voltar, bem. Eu achava que ele tinha um problema no estômago, mínimo, uma úlcera, alguma coisa assim, que ia operar e ia voltar normal. Tanto eu quanto a minha avó. A gente tinha certeza que nosso Aristide ia voltar, o meu avô Aristide ia voltar. Só que, gente, não foi isso que aconteceu. O meu avô fez a cirurgia, né? Não se recuperou, né? Ficou 12 dias na UTI. Uns 10 dias ele ficou consciente. Eu não pude visitar ele porque eu era de menor na UTI. Eu acho que até hoje só é de maior de idade. Não pude ver meu avô, não pude se despedir dele. E assim, eu fiquei sabendo depois que o meu avô fez a cirurgia o tamanho da doença, do tamanho do problema que realmente estava acontecendo com o meu avô. Quando eu soube que ele tinha operado de câncer, que ele tinha tirado o estômago dele total, que se ele sobrevivesse, ele ia se alimentar por sonda, que já ia direto pro intestino, assim, eu não sei explicar direito. Eu levei um choque, mas no mesmo tempo, gente, como que eu era uma menina que fui criada por pessoas de fé, minha avó era uma pessoa, mesmo quando ela era católica, ela era aquela católica praticante, que ensinava, assim, a gente ter fé, a gente confiar, e eu, gente, depositei totalmente a minha fé. Eu lembro que eu orava dia e noite, naquela época eu rezava, né? Rezava dia e noite pedindo, e tinha total confiança em que o meu avô ia se recuperar. Porque eu acreditava assim, mesmo que pareça impossível, o meu avô vai se recuperar. Eu tava certo? Eu tava certo. Só que eu ainda não tinha aprendido uma coisa, que Deus é Deus em todas as situações, mesmo quando ele diz não, mesmo nas piores situações, ele continua sendo Deus e a gente tem que adorar ele mesmo quando as coisas estão ruins. Eu tinha aprendido assim, que eu, como tendo fé, eu tinha o direito de sempre receber o sim de Deus. E isso fez em que eu me prejudicasse minha espiritualidade. E quando o meu avô, né, ficou mal, eu via que ele não ia ter jeito de escapar, mas mesmo assim buscava. E com 12 dias que meu avô tinha feito a cirurgia, aconteceu que ele faleceu. Gente, foi a pior coisa da minha vida, não por eu ter perdido meu avô, mas foi o pior momento da minha vida. Por quê? Assim que o meu avô faleceu, que ele chegou, eu morava num distrito chamado São Geraldo, e lá os velórios eram feitos nas próprias casas, não eram feitos em casas funerárias, foi feito na nossa casa, na nossa sala, o funeral do meu avô. E quando eu vi o meu avô, né, naquele caixão, que caiu a ficha que meu avô, que eu tinha perdido para sempre, meu avô, o meu pai, o meu alicerce, a pessoa que me dava carinho, que fazia de tudo pela minha vida, que era presente, que eu amava. Quando eu vi que ele tinha falecido, que eu nunca mais ia ver ele, que eu nunca mais ia ter carinho dele, que eu nunca mais ia receber um abraço de um pai, porque meu avô me amava como uma filha, ele fazia tudo por mim, gente, ele era muito bom. Quando eu vi, eu senti assim desmoronar meu mundo, sabe? Parecia que nada mais tinha sentido. E eu criei, gente, um sentimento tão devastador dentro de mim, parece que as trevas me dominou, sabe? E eu lembro como hoje, Deus nunca me deixa esquecer do que eu falei, para Ele sempre morar em mim, eu nunca mais vou falar uma coisa dessa, eu nunca mais deixar esse sentimento dominar minha vida. Deus me deu, assim, a lembrança perfeita desse dia. Eu peguei, olhei pro meu avô, segurei na mão dele, e muitas pessoas que estavam na sala naquele momento ouviu eu falar. Eu peguei e falei assim, assim como meu avô, que eu tanto amei, morreu, assim Deus também morreu para mim. Assim como eu amei o Deus a vida inteira, hoje ele morreu para mim. Eu não quero mais
saber de nada que fala da palavra Deus na minha vida. Gente, eu falei com tanta revolta, daí tinha uma tia, eu não lembro se era minha tia Cida, do tio Vart, ou tia Cida, esposa do meu tio de sangue, que era as duas eram muito presentes na minha vida, sempre foram. Pegou na minha mão e falou assim: pelo amor de Deus, minha filha, não fala uma coisa dessa. Mas, gente, eu não quis saber. Eu falei aquilo lá. E depois daqueles dias, gente, a minha vida foi se transformando na pior coisa. Eu fui se escurecendo. A menina alegre, a menina feliz, a menina que sempre era educada, foi se sumindo, né? Mas a minha avó, com toda tristeza, com todo luto, estava ali do meu lado. E todo mundo achou que ia ser uma coisa passageira, que ia ser um luto normal, que geralmente muitas pessoas acontecem isso. Tem aquele luto, aquele momento difícil, mas o normal do luto, né? Depois de algumas semanas, a pessoa vai aprendendo a conviver com aquela ausência, né? A pessoa vai aprendendo a viver com aquela vazio, com aquela falta daquela pessoa. Mas não foi isso que aconteceu comigo. No princípio, eu parecia que ia ser um luto normal, né? Eu se fechei, ficava triste, chorava todos os dias, não podia ver nada que era relacionado ao meu avô, não podia ver fotos, não podia ver uma roupa dele. Tanto é que quando meu avô faleceu, mais assim rápido do que nunca, todo mundo tirou tudo que era dele para evitar, né, a dor da minha avó e a minha. Mas eu parecia que eu via meu avô andando assim, parecia que não era, não foi assim, na minha mente não é possível que acontecesse uma coisa dessa. E gente, no meu momento de tristeza, de dor, que eu neguei a Deus, foi o inimigo. Se aproveitou do meu momento frágil, se aproveitou que eu estava assim, exposta, sem nenhuma condição psicológica, e ele foi dominando a minha mente. Então é assim, o inimigo, ele se aproveita do nosso pior momento, da nossa fraqueza. Ele é astuto, né? Ele ficou me observando, viu que eu estava ali exposta, com todas as portas espirituais abertas, e ele foi e me tocou, né? Aí, gente, eu já não era só uma menina triste. Eu já não era aquela menina que estava de luto por ter perdido um pai, porque meu avô era meu pai, né? Eu tenho meu pai vivo, graças a Deus, amo ele, mas o meu avô era como meu pai, porque ele que me criou. E eu não estava mais só de luto. Eu comecei a ficar diferente. A minha personalidade começou a ser modificada. E eu era uma menina muito vaidosa. Amava se arrumar. Amava vestir assim, roupas bonitas. Eu era alegre, eu era feliz, eu era disposta. Eu amava ajudar minha avó a limpar a casa, deixar tudo organizado. O que minha avó falava eu aceitava. Eu era menina normal, sem nenhum problema, aparentemente. Apesar de ter aquele sentimento de rejeição que eu sempre lutava contra. Mas isso não me deixava, não tirava de mim a minha essência de ser uma menina boa, né? Só que daí, gente, aquele sentimento de rejeição, o diabo, assim, ele despejou na minha mente, despejou. Ele jogou assim: você nasceu para sofrer, você nasceu para ser uma perdedora. Você não presta, você é um lixo. Nem seus pais quiseram você. E agora nem Deus te ouviu. Você viu? Você pediu tanto e Deus simplesmente tirou o seu vô porque simplesmente você não merece ser feliz. E eu fui alimentando aquilo. Até que daí, depois de umas 2 semanas que eu tinha perdido meu vô, eu lembro que eu tinha precisado ir para a cidade de Araruna, que é onde eu morava no distrito, e eu precisei vir para cá. E eu lembro que eu estava dentro de um ônibus e estava meu pai junto comigo. Eu não sei o que a gente veio fazer, porque muitas coisas eu não lembro, sabe? Não lembro em detalhes.
E eu lembro, gente, que uma coisa assim pegou, apertou a minha mente, me apertou minha mente que eu apaguei, eu desmaiei dentro do ônibus. Desmaiei dentro do ônibus, foi aquele vucu-vucu, meu pai desesperado, e me levaram. E eu só lembro que eu cheguei em casa e depois daquele dia começou tudo, gente. Começou a tormenta da minha vida. Aí, gente, me deu uma tristeza, uma angústia tão grande na minha vida que eu não tinha prazer mais nem em tomar banho. Eu não tinha prazer em se alimentar, não tinha fome, não tinha vontade de se levantar da cama. Parecia que a cama me prendia. Quanto mais eu pensava, eu tenho que me levantar, mais vinha aquele sentimento, não, fica aí, é melhor você ficar aí. E aquele sentimento foi me dominando. E a alegria que me restava foi desaparecendo. As pessoas me convidavam para ir na igreja. Eu lembro que eu ia todo domingo na missa. Me convidavam, faziam de tudo. Me chamavam para ir passear na casa delas. A minha avó trazia coisas para mim. Comprava as coisas que eu gostava. Era a mesma coisa de nada. E eu fui se acabando, gente. Eu lembro que eu emagreci. E daí eu fui ficando suja, suada, mas não tava nem aí. Eu não tinha força nem de pentear meu cabelo. A minha avó lutava comigo. Filha, vamos tomar banho, vamos pentear. Você tá fedendo, você tá suada, você tá se acabando. Mas eu não tava nem aí, eu não tava se importando comigo. Eu não tava, sabe, assim, tanto faz. E daí, gente, além desse problema, assim, eu lembro que a minha avó me levava quase da marra pra tomar banho. Depois, quando ela via que eu fazia 5 dias quase que eu não tomava banho, ela me levava, me dava banho, assim, contra a minha vontade. Só que depois dessa fase de luto, depois dessa fase depressiva, que depressão mesmo que eu tive, começou a fase espiritual, né? Aonde o inimigo começou a dominar a minha mente e me dar desejo de fazer coisas horríveis contra as pessoas. Eu tinha vontade de brigar o tempo inteiro. Eu tinha um nervoso, qualquer coisa me explodia. Eu nunca, até meus 14 anos, nunca tinha respondido a minha avó. Nunca tinha alterado a voz com ela. E depois ela não podia olhar pra mim, que eu já explodia, eu gritava, sabe? E, gente, aconteceu algumas coisas na minha vida que eu nem me lembro, que os espíritos malignos dominaram a minha vida e, assim, nem pastores, nem homens de fé, assim, conseguiam expulsar aqueles demônios que estavam habitando dentro da minha mente. Eu lembro que a minha avó me levava a várias pessoas, me levava até... Chegou num ponto de me levarem até a benzedores. Olha só, foi o fundo do poço mesmo. Mas nada resolvia, gente. Eu fiquei uma pessoa super agressiva. Olha, sabe aqueles filmes de horror que aquelas pessoas estão loucas, que começam a gritar, se jogar, quebrar tudo que tem pela frente? Eu fiquei até pior que aquilo. Porque não era eu, era o inimigo, né? Eu não lembro dessas coisas, mas a minha avó me contou. E muita gente me contou, né? E quando aquela coisa assim, me dava uma pausa na mente, eu lembro que eu sofria tanta dor no meu corpo. Eu olhava meu corpo inteirinho roxo, gente. As minhas pernas totalmente roxas, cheias de marcas de unha, arrancada couro, sabe? Que eu mesmo me agredia. Me descabelava, arrancava tocha de cabelo. Chegou uma fase da minha vida que eu passava a mão assim atrás, eu tava sem cabelo, porque quando aquelas forças malignas, mais a depressão me dominavam, eu tentava me exterminar, eu tentava me matar, eu tentava fazer coisas horríveis comigo própria. E eu fui notícia, gente, em todo o município, assim. Ah, você viu que aquela menina lá, Vanessa, ela tá louca? Todo mundo já me conhecia como a louca, sabe? Falei assim, aquela menina não vai ter mais jeito. A dona Branca vai ter que internar ela num sanatório. Ela perdeu a mente, ela perdeu o juízo. Então, gente, ó, já tá dando quase 20 minutos de vídeo. E eu vou ter que fazer outro vídeo explicando pra vocês a continuação. Mas eu quero te dizer que
eu vou vencer. Eu venci. Essa história que vocês estão ouvindo aí teve um final feliz, tá? Teve um final feliz. E essa história não é uma história que eu tô inventando. Eu tô contando da onde que Deus me tirou. Para você que tá em uma situação horrível. Para você que tá aí se deixando levar pela voz do opressor. Que tá aí perdendo a sua fé. Que o inimigo tá trabalhando na sua mente. Não deixe o inimigo trabalhar na sua mente. Lute por você. Não deixe para amanhã. Procure Jesus hoje. Porque o inimigo, quando ele tem brecha, ele detona a nossa vida. Ele detona, ele destrói os nossos sonhos. Ele destrói a nossa dignidade. Ele destrói tudo que ele pode. Então eu quero dizer para você que se você está pensando em desistir, não desista. Continue comigo. Eu vou te mostrar o que o inimigo fez na minha vida, porque eu permiti. Mas eu quero, em primeiro lugar, mostrar o que Deus fez na minha vida. Mas para me mostrar o que Deus fez na minha vida, eu tenho que contar a minha história em detalhes. Então fiquem comigo que eu vou gravar o testemunho 3. Porque eu quero contar para você, eu quero relatar etapa por etapa de sofrimento, de provações que eu, a minha avó principalmente, vivemos. Mas eu também quero relatar para vocês uma voz de esperança, uma voz... Eu quero ser usada por Jesus para mostrar para você que Jesus liberta, tá? Que Jesus ainda salva, que Jesus faz novas histórias. Uma nova história linda, aquela que você sonha, mas acha que é impossível, Deus faz melhor. Gente, então é isso. Se você tá gostando, tá sendo edificado com esses 2 testemunhos, compartilhe com alguém que tá passando por uma situação de depressão, ansiedade, que está sendo perturbado pelo diabo, que está sendo destruída a mente. Compartilhe para alguma pessoa que está convivendo com alguém que está desse jeito. Vamos assim nos unir e vamos impedir que o inimigo avance. Vamos levar uma palavra de esperança para essa pessoa. Eu conto com você, porque eu estou fazendo esse vídeo simplesmente para isso. Para mostrar que ainda tem saída, apesar de parecer que tudo ia dar errado, que ainda tem saída, tá? Que Jesus ainda trabalha na vida daqueles que estão no fundo do poço, que estão desenganados, que estão sido chamados de loucos, que caiu na tentação, que fez coisas horríveis, mas que tá lá tentando mudar, ainda há esperança para você. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, porque o vídeo já deu 23 minutos e eu não quero que passe assim no limite do que vocês são acostumados a assistir. Mas então é isso, gente. Deixa o seu curtir, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí de notificação, que assim que eu for postando vocês vão vendo. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Jesus te ama. Jesus é a saída, para os teus problemas. Ele é a solução para os teus problemas. Nunca duvide disso.